Irmãos, Deus me trouxe essa palavra hoje pela manhã, na minha meditação diária, e meu coração, ele queimou quando eu li novamente Tiago capítulo 1. Já é um texto que me acompanha desde sempre e faz parte da minha história pessoal há mais de 30 anos, mas hoje ela se renovou no meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja, porque na terça-feira passada nós tivemos aqui o pós-congresso e eu não tive a oportunidade de trazer a palavra pastoral. Esse capítulo 1 de Tiago é um capítulo profundo e rico do ponto de vista teológico e serve para o nosso crescimento pessoal. Primeiro, há alguns detalhes aí para os irmãos aprenderem sobre esta carta. Ela foi a última carta, o último livro a integrar o cânon sagrado. A Bíblia, ela foi fechada com a integração desse livro de Tiago, já décadas depois que o cânon tinha sido encerrado, por algumas questões. Primeiro, pela dúvida quanto ao seu conteúdo, porque se os irmãos perceberem, essa carta de Tiago, ela parece à primeira vista que é uma oposição ao que Paulo dizia ou disse em suas outras cartas sobre a fé, principalmente na carta aos Romanos, porque lá em aos Romanos, Paulo declara que o justo viverá pela fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, é outra expressão de Paulo. A salvação não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Então agora surge uma outra carta declarando que a fé sem obras é morte. Então parece que aí você tem uma contradição. Paulo declarando que a salvação não vem das obras para que ninguém ache que está comprando o direito a morar no céu, e Tiago dizendo que a fé sem as obras ela é inócua, inoperante. Houve aí um conflito doutrinário e teológico, que a gente hoje sabe que foi resolvido, a gente consegue harmonizar isso. Uma outra questão é sobre o autor dessa carta. Hoje nós sabemos, irmãos, nós temos um privilégio muito grande de vivermos esse tempo na teologia, porque a teologia hoje ela é tranquila, é pacífica, mas há 1000 anos atrás, mas há 1500 anos atrás, havia muita discussão teológica. E Tiago, que Tiago seria esse que escreveu essa carta? Nós temos aí só de modo direto na Bíblia Sagrada 5 Tiagos diferentes. Tiago, por exemplo, pai de Judas, que não era Iscariotes. Você tem um outro Tiago, dentre outros, que era Tiago, o próprio apóstolo de Jesus Cristo. Esse Tiago aqui, dentre os 5, ele é o irmão de Jesus, o irmão carnal de Jesus, o irmão de Jesus que quando Jesus Cristo era vivo, duvidava da divindade do seu irmão, ele questionava a divindade de Jesus. Mas nós encontramos lá em 1 Coríntios, uma referência de que quando Jesus Cristo ressuscitou, Tiago viu Cristo vivo e ressurreto. E aquilo mudou toda a história. E aquele Tiago, o incrédulo, passou a ser agora um apóstolo de Jesus, um homem temente ao ministério de Jesus Cristo, que pagou com a própria vida a defesa dessa fé. Então Tiago muda de posição, muda de opinião, depois que ele vê Cristo ressurreto. E aqui agora nós estamos diante de uma carta que é extremamente prática. É uma carta cuja teologia não é uma teologia filosófica, não é uma teologia abstrata, é uma teologia prática, é uma teologia para o dia a dia, é uma teologia para todos os dias da semana, é uma manifestação de um evangelho que tem poder de mudar a minha história dentro da minha casa, dentro do meu casamento, na minha família, nos meus negócios, na minha vida relacional, enfim. Tiago é alguém que pratica o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Então isso é muito relevante, porque nós vamos entender agora o teor desse primeiro capítulo de sua carta, quando ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que aqui ele, apesar de ser irmão carnal de Jesus, já se apresenta, já mostra as suas credenciais como servo do seu Salvador eterno, Jesus Cristo. Ele agora não olha mais para Jesus como um irmão, mas olha para Jesus como seu Redentor, como seu Senhor, como dono da sua vida e da sua história. Tiago aqui é servo de Deus. Ele se apresenta do mesmo modo que o apóstolo Paulo se apresentava nas suas cartas, como servo. E aqui eu tenho que parar. Dá um pouquinho aqui, então tá ruim já a minha voz. E aqui eu tenho que parar para explicar para os irmãos o que é que significa ser servo. Hoje a gente não entende o conteúdo, a profundidade dessa palavra servo. Me ajuda aí, só o retorno aqui, que tá ruim para mim. O servo, nesse conceito aqui, é um conceito romano chamado de doulos. E doulos, na ideia do romano, desse servo, é um servo que não é apenas alguém que serve ao seu Senhor, é um servo que abre mão da sua própria vontade para viver a vontade do seu Senhor. Esse servo aqui, olha aí, viu? Só estou botando aqui, ó, a diferença, tá? Do microfone, aí só minha voz. Se eu botar aqui, chega. Eu quero aqui, ó. Esse servo de Jesus, ele está disposto a abrir mão de todas as suas vontades, de todos os seus projetos, de todos os seus sonhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem aqui tem coragem de abrir mão dos seus projetos pessoais, do governo da sua vida, de tomar conta da sua história e entregar tudo a Cristo, e entregar tudo ao Senhor? Foi isso o que os apóstolos fizeram depois do dia de Pentecostes. Entregaram tudo ao Senhor Jesus Cristo. O governo é dele, o senhorio é dele, a autoridade é dele, a cabeça do meu corpo é ele. Aleluias. Eu tenho batalhado com o Senhor para chegar a esse nível de entrega, a esse nível de confiança, de dizer assim como Paulo dizia: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida não me pertence, está nas mãos dele. E tem um detalhe curioso aí, é que quando eu chego a esse nível, eu entendo que eu preciso confiar plenamente no Senhor. Ele tem condições de me levar para onde Ele quiser. Assim como Deus fez com Abraão, o pai da fé, que saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi para um lugar absolutamente desconhecido. Abraão se jogou em uma jornada de fé, porque o justo viverá pela fé. E aí a gente vai entender que Tiago e Paulo falavam a mesma língua, declaravam o mesmo pensamento e a mesma ideia. A gente vai harmonizar Paulo com Tiago, compreendendo que a fé, ela se manifesta pelo que eu vivo. A fé se revela pelo que eu faço, por como eu reajo. Porque, irmãos, estarmos na igreja, ou fazermos um curso de teologia, ou aprendermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e eu estou concluindo mais uma vez a leitura completa da Bíblia nesse mês, isso é muito bom, mas não significa muita coisa se eu não pratico aquilo que eu aprendi. E o problema da fé é a prática da fé, porque na hora que a prova vem, na hora que a luta chega, parece que eu esqueço tudo que eu aprendi. É como se um soldado fosse para a academia de polícia fazer curso
de todas as disciplinas para se formar policial militar, e quando ele vestir a farda, quando ele assumir o papel de guarda público, ele vai lá e faz tudo errado. E tem gente que infelizmente vive o tempo todo estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, aprendendo a teologia, mas na hora da prática nega, recalcitra, duvida, vacila. Quando a prova chega, ele treme nas pernas e desiste. Parece até aquele jovem rico que, quando Jesus Cristo confronta, diz assim: olha, você tem que cumprir os mandamentos. Ele diz: eu cumpro todos. E aí Jesus Cristo desafia: agora vende tudo que tem e divide com os pobres. Ele disse: isso eu não posso fazer. Então tem muito crente que a entrega dele é parcial, a entrega dele é relativa, não há uma entrega completa, genuína, verdadeira, não há uma entrega plena do governo da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui, irmãos, porque é agradável estar aqui apenas. Nós não estamos na igreja porque é muito bom ouvir falar de Jesus. Não, isso aqui é um quartel-general, é um campo de preparo, mas nós precisamos viver a fé. Viver a fé no dia a dia, quando você for confrontado, quando você for desafiado. Há algo interessante aqui no versículo 2, porque Tiago, ele declara o seguinte: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Agora pare para imaginar a profundidade desse texto. Como é que alguém pode se alegrar no meio da prova, no meio da tentação? Que alegria é essa que Tiago quer que eu tenha no meio da dificuldade? Isso é algo que humanamente é impossível, porque no meio da tentação eu fico vulnerável, a minha emoção governa a razão. Isso, do ponto de vista humano, é algo impensável. Até na neurociência, na neurologia, nós compreendemos que quando eu estou em uma situação de confronto, em uma situação de risco, eu desligo o campo racional e dou lugar ao campo emocional, ao hipotálamo, e ali eu reajo como um animal. Eu parto para a briga, eu bato, eu grito, eu afronto, eu ofendo, eu reajo como bicho. Mas esse é o homem carnal, esse é o homem natural. E Tiago nos desafia para viver um outro tipo de experiência, uma experiência diferente, porque se eu sou servo de Jesus, o governo da minha vida é dele, o controle da minha história está nas mãos dele. Então eu preciso entender que no meio da prova, no meio da tentação, eu preciso me regozijar. Ora, quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele declara: meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Só que tem um detalhe: quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso, ele estava encarcerado, ele estava em uma masmorra, ele estava sendo injustiçado. Como é que pode alguém preso, encarcerado, injustiçado, dizer para outra pessoa: se alegre? Ele deveria estar dizendo: pelo amor de Deus, me ajudem, arme uma situação aí e me liberte, eu estou desesperado, eu não queria estar aqui. Não, ele declara com muita tranquilidade, com muita paz de espírito: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí vem Tiago aqui e repete: tende alegria quando vocês estiverem passando por várias tentações. Só que essa tentação aqui, quando Tiago declara isso, a palavra no original significa uma prova de consistência. Essa tentação aqui, a ideia no grego é uma prova de força, uma prova de que você tem estrutura. A tentação aqui é dizendo o seguinte: tá bom, você já aprendeu tudo o que precisava aprender, tá bom, você já sabe tudo o que precisa saber, agora pegue isso e aplique, viva aquilo que você aprendeu na prática.
quando você for traído, quando você for perseguido, quando você for abandonado, quando você for caluniado, quando você for, tende alegria em meio a essas circunstâncias. Como assim, pastor? Isso não pode, humanamente é impossível. E ele declara: a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Ou seja, o crente que é crente, ele só pode ser um crente aprovado por Deus se ele viver pacientemente. Aí eu tenho que me lembrar do texto que as irmãs usaram como divisa para o congresso esse final de semana: sede firmes e constantes, sempre abundantes. 1 Coríntios 15 e 48, Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Como é isso, pastor? O crente, ele só pode provar que ele agrada a Deus depois da prova, depois da tentação, depois da luta, depois da batalha, porque nós não fomos chamados para vivermos uma vida, né, de conforto pleno. Não, a vida humana é feita de desafios. Todos os dias a gente tem momentos bons e momentos ruins. Faz parte da história do ser humano. Você não sabe o que vai lhe sobrevir hoje, nem amanhã. Tem dia que é bênção, mas tem dia que é luta. Tem dia que você acorda com saúde, mas tem outro dia que você está doente. Tem dia que você tem dinheiro no bolso, tem outro dia que você está puro, e tem outro que você está devendo e não tem como pagar. Então, a vida é feita de reveses. E a gente fica na expectativa de chegar um dia em que tudo vai passar. Chegar um dia de que não vai ter mais prova, não vai ter mais luta. Parece até o final das histórias de contos de fada. E viveram felizes para sempre. Só que a vida humana aqui na terra não tem isso. Não tem essa perspectiva de viveram felizes para sempre, no sentido da ausência da batalha. Porque a vida humana é um campo de batalha, é campo de prova, é campo de luta. O que é que faz a diferença? Que Jesus Cristo declara: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus, a paz do Senhor, é uma paz em meio à batalha. Nós estamos aqui no Brasil experienciando um movimento aí de violência urbana no Rio de Janeiro. 100 e tantas vidas mortas no confronto ali. É caos, é guerra, é terrorismo, é batalha, é luta, é prova, é dificuldade. Mas se tem crente ali, o crente tem que estar em paz. Tem a guerra? Tem. Tem tiro voando de um lado para o outro? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas ele tem que estar em paz. Ele é instado a ter alegria no meio da batalha. Há algo de curioso aqui que acontecia com os crentes martirizados. Eu não sei se os irmãos já leram alguns livros dos crentes que eram degolados, apedrejados, mortos aos dentes de leões, decapitados, crucificados, mas uma grande quantidade deles morria sorrindo. Era o que desafiava os pagãos. O Império Romano não entendia como é que aqueles crentes morriam sorrindo. E muitos deles declaravam: é que eu estou vendo a glória de Deus se manifestando nesse lugar. É como Estevão sendo apedrejado. Ele olhava as pedras vindo em direção dele e via a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e a glória de Deus sendo revelada, manifestada. Como é que pode um negócio desse? Humanamente é impossível. Mas Tiago declara: olha, seja paciente, porque a paciência é a obra perfeita. A grande dificuldade, Rudinei, sabe o que é? É que o ser humano ele vive de comparação. Ele vive
se comparando ou comparando situações. E é na comparação que o diabo trabalha. Ele age em nossas vidas no meio da comparação. Porque quando a gente olha para o lado e vê alguém, isso é da natureza humana, natural. Quando a gente olha para o lado e vê alguém que está em maior dificuldade do que a gente parece que tem um conforto. Eu estou ruim, mas tem alguém pior do que eu. Agora, você quer ver a alma humana gemer? É quando você está ruim e tudo ao seu redor está melhor do que você. Aí você geme mais. Aí a dor aumenta, porque você começa a se questionar: por que eu? Eu sou o mais desgraçado? Eu sou o mais miserável? Por que eu? E aí nesse questionamento você confronta o próprio Deus. Então Deus, Ele nos chama para vivermos pacientemente a nossa fé, porque é essa paciência que vai gerar em nós perfeição. E aí Tiago faz um desafio: só consegue isso quem tem sabedoria. Agora, a sabedoria que Tiago confessa aqui, declara aqui, não é a sabedoria dos livros, não é a sabedoria dos filósofos, não é a sabedoria que você aprende nos bancos escolares. Não, a sabedoria que Tiago confronta aqui e declara é a sabedoria prática, do dia a dia. É aquele homem, e eu conheço muitos assim, que está sendo atacado, agredido, e ele está rindo, ele está tranquilo, ele está descansado, porque ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que não é o que as pessoas dizem dele que define quem ele é. Não é o que a pessoa diz de você que define quem você é. A sua identidade, ela é definida por Deus, em Cristo Jesus. Não é o que dizem de você. Então Paulo declara mais uma vez: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me sustenta, eu sei quem me alimenta, eu sei a quem eu devo agradar. E eu não devo estar preocupado em agradar a homens. Eu não devo estar vulnerável e suscetível ao julgamento dos homens, porque o julgamento dos homens é imperfeito, é falho, é superficial. Você tem um Deus que examina o seu interior, que sonda não só o que você diz, o que você faz, mas sonda o teu coração. Ele te conhece de dentro para fora. Então, o julgamento perfeito não é do homem, o julgamento perfeito é de Deus. É dele que provém o bom julgamento, a boa sentença. Então, se a gente não consegue ser paciente, está faltando sabedoria. E ele declara: se você não tem, e eu não tenho, você talvez tenha, mas eu não tenho. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora, qual é o problema de que eu tenho pedido sabedoria? Eu peço, e eu não tenho. Todo dia eu dobro o meu joelho: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, e eu continuo fazendo tudo errado em minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você, eu digo de mim, eu estou julgando a mim, você julga você. Tudo que acontece de errado na minha vida sou eu. Eu jamais vou culpar Deus pelos problemas que eu tenho para resolver, pelas dificuldades que eu enfrento. Sou eu o responsável. O que é que acontece? Falta de sabedoria, falta de viver aquilo que Deus quer que eu viva. Estou falando de mim. Então, se eu não tenho essa sabedoria, está faltando algo. E o que é que Tiago diz? Quem não tem sabedoria e não recebe, está faltando fé, está duvidando. Que dúvida é essa? Que tipo de dúvida é essa? É aquela dúvida sobre o campo místico, sobrenatural? Não, é uma dúvida baseada no que eu já falei. Eu não tenho coragem de confiar em Deus. Esse é o grande drama do ser humano. Se a gente fosse o mínimo de honesto,
o mínimo de íntegro com nós mesmos, nós teríamos coragem de dizer: eu não confio no Senhor. Essa é a realidade. Se eu tivesse integridade de caráter, eu declararia: eu não confio em Deus. Eu confio no dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, eu confio no trabalho que eu tenho, eu confio na propriedade que eu adquiri, eu confio no emprego concursado que eu passei no concurso público e agora eu estou desfrutando de estabilidade funcional, eu confio na minha família, eu confio na minha esposa, nos meus filhos, no meu casamento. Agora, em Deus, eu tenho ressalvas, eu tenho reservas. E é por isso que a palavra de Deus declara que Ele não negocia, Ele não divide, Ele não dá a sua glória a ninguém. Deus exige que a glória seja 100% dEle, plenamente dEle, integralmente dEle. O Deus a quem a gente serve quer homens e mulheres dispostos a viver pela fé. Olha como eu estou harmonizando Paulo com Tiago: porque o justo viverá pela fé. O que é que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Eu não posso prever o futuro. Eu não tenho uma bola de cristal. Eu não domino a viagem no tempo. Eu não tenho controle sobre o antes e o depois. Eu só estou experimentando o agora, esse exato momento, e está sendo muito bom. Mas o amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Então como é que eu posso governar o amanhã? Porque todos nós aqui, 100%, sem tirar ninguém, de jovem a velho, tem planos para o amanhã. Sim ou não? Todos nós temos aqui um projeto para o que vai fazer amanhã, sexta-feira. Depois de amanhã é sábado. A igreja tem um calendário, tem um cronograma. Mas eu me lembro de sábado à noite. Sábado à noite nós planejamos um congresso, chamamos uma cantora do Recife, compramos a passagem de avião, chamamos um pregador de São Paulo e compramos uma passagem de avião, chamamos um irmão daqui da igreja de Valente, vai para lá, sai cedo. Olha quanta coisa, eu estou no controle. E Deus dizendo: você não sabe de nada, você não tem nem ideia do que eu estou fazendo. E eu aqui tentando segurar e controlar. E vai Luan, e vem Luan, e adianta Luan, e puxa Luan. E Deus dizendo: você não sabe de nada. Então, quem tem o controle? Quem é que tem o governo? Então o homem faz plano, mas o sim e o não vem do Senhor. E quando o meu plano não se realiza, aí eu fico de bico grande. Aí eu fico enraivado, chateado, magoado, porque não saiu do jeito que eu esperava. Mas eu ensaiei tanto. Está ali a irmã Gisele, cantora, com música gravada. Ah, vamos ouvir a irmã Gisele, lá vai ser a cantora oficial do evento. E aí ela se planeja, organiza a banda, às vezes é o ao vivo, eu vou fazer ao vivo. E contrata músico, e paga os músicos, e ensaia. E de repente chega lá no dia, dá tudo errado. Aí lá vem Gisele frustrada, chateada, zangada. Tudo que eu planejei foi por água abaixo. É assim ou não é? É a natureza humana. A gente não entrega 100% a Deus. Eu me lembro que sexta-feira eu estava ali organizando o lugar do congresso e caiu uma tempestade, destruiu tudo. E eu disse: não tem festa hoje de noite. Mas o governo está na mão de quem? Do Senhor. A gente não consegue descansar, porque a gente só quer descansar quando está tudo do jeito que eu planejei. Mas quando saiu do roteiro, quando saiu do script, quando entrou água no brinquedo, aí eu me desespero, aí eu perco a paciência, aí eu me estresso. Está Rudinei aqui programado para cantar no congresso na ADEFES Feira de Santana. Está lá a igreja lotada e lá vai Rudinei. Aí chega no meio do caminho, virou um caminhão, Deus livre e guarde. Travou a estrada. Mas cadê? Não vai chegar a tempo. E aí consegue se liberar, já está no fio da meada, fura o pneu do carro. Quem é que está no controle?
Quem é que pode descansar e dizer assim: está tudo nas mãos dele, a minha vida pertence a ele? Eu fiz um plano, mas o governo é dele. Quem manda é ele, porque ele sabe o que ele está fazendo. Deus quer que cada crente viva dessa maneira especial, entendendo que quando dá certo foi ele, e quando dá errado foi ele também. E a glória é dele, a honra é dele, e eu confio que ele está tratando, que ele está trabalhando, que ele está cuidando, que ele está zelando por mim. Então esse nível de crente é um crente inabalável, é um crente que ninguém consegue tirar do projeto, do plano, do propósito, do caminho. Aí ele vai adiante e esse texto é muito rico. Lá no versículo 7 ele diz: não pense o homem que anda com dúvida que receberá do Senhor alguma coisa. O homem vacilão, duvidoso, não recebe de Deus nada. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E a fé não é acontecer o que eu quero. Mude essa programação na sua mente. A fé não é acontecer o que eu quero. A fé é acontecer o que Deus quer. A verdadeira fé, a fé justa e agradável a Deus, é deixar que ela realize o plano de Deus. Então a fé do crente é: Deus vai cumprir o seu propósito. Mas ele está pedindo meu filho, o filho da promessa. Ele quer que eu sacrifique, mas ele está no controle. E se ele vai fazer, ele sabe o que está fazendo. Então, de Deus, homem duvidoso não recebe nada. Homem de coração inconstante não recebe de Deus nada. E ele avança dizendo assim: glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O que é que isso significa? Você pode ter muito, você pode ter em abundância, você pode ter provisão suficiente para toda a sua vida e outras gerações, mas vai passar. Vai passar. Por mais que ele seja poderoso, ele vai passar. E ele vai ser apenas uma história contada. Irmãos, daqui a 100 anos, provavelmente ninguém se lembrará de nenhum de nós. Todos nós passaremos. Porque o homem é como a erva do campo. Ele passa. A erva, ela brota, e olha que ali na esquina do hospital, quem ainda não viu, vá lá e veja. Tem um campo verdejante de flores lindas. Quem quer tirar retrato, e mulher gosta de tirar retrato com flor, eu passo por ali já tem 2 dias e está tudo muito lindo. É um campozinho baixo, cheio de flores, né, espocando ali, coisa linda. Mas provavelmente com 2 ou 3 dias não tem mais nenhuma de pé. É um fenômeno rápido, momentâneo, lindo. Tira uma foto ligeiro, porque no dia seguinte já não tem mais nenhuma flor. É como o ser humano, ele passa. Eu estou aqui, pastor e valente, não sei até quando. Eu posso ficar aqui 1 mês, 1 semana, 1 ano, 10 anos, mas um dia eu não estarei mais aqui. Um dia nós não estaremos mais nessa situação. E é isso que faz a beleza da vida. É você aproveitar cada minuto da vida sabendo que é o último da sua história. Nunca mais esse culto vai ser realizado do jeito que ele está acontecendo. Nunca mais eu vou olhar para esse auditório e vou encontrar cada um dos irmãos na posição em que se encontra, com a roupa que está. Vai ser tudo diferente. Então essa experiência é única. E por que é que eu tenho a capacidade de não viver o agora? A minha mente está em outro lugar, fazendo planos para um momento que eu nem sei se vai existir, e deixando de desfrutar essa experiência única que eu estou vivendo como se fosse a última da minha vida. A melhor pregação que eu tenho para vocês é essa. E a melhor palavra que Deus deu para vocês é a de agora, porque amanhã vai ter outra, que vai ser a melhor daquele dia. Mas para hoje, o que nós temos é isso. Então eu tenho que adorar a Deus pelo que Ele está ofertando,
pelo que está apresentando, porque isso aqui vai passar, vai acabar. Quando você olha para a sua esposa, para aquela mulher ali abençoada que Deus te deu, olha para ela todos os dias como se fosse o último olhar da sua vida. Olha e diz assim: essa experiência é única. Quando você chega em casa, que abre a porta da tua casa, que vê a tua casa do jeito que ela está, é a última vez que você vai ver daquele jeito, porque ela nunca vai ser a mesma casa, e as pessoas nunca serão as mesmas. Há poucos dias eu vi uma experiência linda, falando sobre educação de filhos. E às vezes, a gente sabe como pai de mais de um filho, que nenhum filho é igual a outro. Cada um tem uma natureza diferente. E aí o estudioso da matéria disse assim: você sabe por quê? Porque nenhum filho tem o mesmo pai. Ele pode viver debaixo da mesma casa, mas quando um filho nasce e o outro nasce, já não é nem o mesmo pai e nem a mesma mãe. Já mudou. E eu sou prova viva disso aqui. Então, mesmo sendo gêmeos, nascido no mesmo dia, o pai de um não é o pai do outro, e a mãe de um não é a mãe do outro. Cada um tem uma experiência pessoal única. Você quer ver uma coisa? É um pastor só aqui, é o pastor Cléber falando. Tem gente gostando e gente cochilando. Tem gente agradada e gente desagradada. É só um, mas não é o mesmo pastor. É um pastor para cada crente. Você sabia disso? Tem um que vem para a igreja contrariado. Eita, vou ter que ouvir de novo aquele homem. Eu já não aguento mais ouvir aquele homem. Já tem outro que vem com sede, mas nunca é o mesmo pastor. Então, irmãos, a vida, ela tem uma experiência única. E aí Tiago diz assim: a vida é como a erva, está passando, está passando. E olha que todo dia eu olho. Hoje eu dei uma rajada de língua estranha, chegando em Ritirolândia, num carro. Quando eu olhei aquele verde, meu amigo, eu disse: a glória de Deus baixou aqui agora. Porque com essa chuva, a natureza está esverdecendo. E se você observar, cada árvore tem um tom de verde. E nunca mais vai ser o mesmo tom. Nunca mais aquela visão vai ser igual. É uma em milhares de anos. Então a gente passa desapercebido pela vida, sem perceber que ela está passando. Meu filho mais velho faz medicina, e é uma correria. E de vez em quando, a gente toda quarta-feira se encontra lá em Salvador para almoçar juntos, lá na convenção. E ele é ansioso, preocupado com prova, com matéria. E eu dizendo para ele: aproveite cada dia. Não queira que isso passe, porque um dia vivido é um dia de vida a menos. É prova, é luta, é batalha, mas é vida vivida. E vida vivida não volta atrás. Seja com fome, barriga cheia, com saúde ou com doença, é vida vivida. Então ela vai passar. Um dia desse eu era um adolescente tocando baixo na igreja. Hoje eu sou pastor com 55 anos e a junta cansada. Daqui a pouco eu estou velhinho com a muleta na mão. E tudo é vida vivida. Então, o sol, versículo 11, sai com ardor. E quando ele sai, a erva seca, a flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. A roda gira. E já dizia o poeta que a vida é uma roda gigante. Tem dia que a gente está embaixo, tem dia que a gente está em cima, tem dia que a gente está no meio, mas é vida vivida. Uma hora é frio, outra hora é quente, uma hora está claro, outra hora está escuro, mas é tudo vida vivida. Então, aprenda a adorar o Senhor em qualquer situação, a glorificar a Deus em qualquer circunstância, a levantar tuas mãos calejadas e agradecer a Ele pela tua vida, porque a tua vida foi Deus que te deu. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus por coisas que você nunca parou para lembrar que você tem. Pelo teu cotovelo, pela unha, pela orelha, que você nem lembra que tem, que a bichinha, a orelha é bicho feio. Mas é Deus que deu, porque sem orelha fica pior ainda. A gente precisa, irmãos, ser paciente. E essa paciência só vai acontecer se eu entregar a minha vida ao Senhor.
E o versículo 12 é o encerramento do texto que eu li aqui. Feliz o homem que sofre a prova, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, você precisa buscar força no Senhor para Ele te aprovar. É Ele que vai te aprovar. Não é o pastor Kleber, não é o ministério da igreja, não é teu pai, tua mãe, teu filho, teu marido, tua esposa. Quem vai te aprovar é Deus. E Ele vai te dar uma coroa da vitória. E a coroa da vitória é a coroa para aqueles que passaram pela prova e não pereceram. Mais uma matéria que eu ouvi hoje sobre o assunto da moda, que foi a guerra lá no Morro do Rio. Lá no Rio tem um batalhão especial chamado BOPE. O BOPE diz que é uma das forças mais fortes militares do mundo. E o treinamento é duríssimo. É um treinamento muito pesado. E dizem, quem observa ali, que quem vai para tentar entrar no BOPE, no primeiro dia já fica a maioria. No primeiro dia de teste, já desiste a maioria do que tentou entrar. Infelizmente tem muito crente que é assim. Tem muito crente hoje que abandonou a igreja porque não suportou a prova. Se feriu com os crentes porque não suportou a prova. Que está em casa de cara moada porque não resistiu ao primeiro dia da batalha. Ora ao Senhor, dobra o teu joelho ao Senhor e diz: Senhor, me dá forças, me dá estrutura, me dá sabedoria, porque a prova virá, e quando ela vier, eu preciso ser aprovado. Eu preciso ser aprovado pelo Senhor. Eu quero receber a coroa da vitória, a coroa da vida que está reservada para os vencedores, para os vitoriosos. Irmãos, a gente não pode brincar de igreja. Igreja não é casinha de boneca, que a gente enfeita toda e brinca e depois guarda numa caixa e deixa para o dia seguinte. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é trabalho para a eternidade. Nós estamos lidando com o espírito do ser humano. Então a gente não pode vacilar, a gente não pode titubear, a gente não pode fraquejar. A gente precisa resistir a todas as lutas e provas e dizer como o apóstolo Paulo dizia: porque nada me separará do amor de Deus. Nada me separará do amor de Deus. Tem muita gente ferida. Olha, aqui em Valente eu sei que tem uma igreja de pessoas desviadas. A quantidade de pessoas é tão grande que tem uma igreja. Você vai conversar com essas pessoas e o argumento é porque alguém falou mal de mim, porque alguém me criticou, porque alguém me perseguiu, porque não sei quem lá fez isso comigo. Não resistiu à prova, não resistiu à batalha. Isso aqui não é obra de homem. Você não está aqui para ser agradado ou ser agradável a homens. Você está aqui para agradar a quem te deu a vida, a quem já pagou o preço, a quem já morreu no Calvário, para te dar essa oportunidade de ouro. Então agradece a Ele, porque você está aqui, é misericórdia de Deus, é bondade de Deus, é favor de Deus. Ele te deu a porta de escape. Então, irmão, declara: nada me separa do amor de Deus. Nada vai me afastar dessa comunhão com o Pai. Eu quero receber dele o justo juízo. Eu quero receber dele o justo julgamento. Ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, você foi provado e aprovado. É por isso que nós somos comparados com o ouro. O ouro, ele vai para a fornalha, ele vai ser aquecido, e fogo dói, fogo queima, fogo consome, mas tira impureza, dá estrutura, dá maturidade, dá experiência. É no meio da luta, da prova, que você consegue vencer as dificuldades. Hoje nós chamamos os jovens de geração Nutella. Por que geração Nutella? É a geração que não aguenta a dificuldade, não aguenta a dor, não aguenta bullying, não aguenta perseguição, não aguenta crítica, não aguenta suor, não aguenta mão calejada, não aguenta trabalho, não aguenta dificuldade. Geração Nutella. Eu vou dizer uma coisa para você: filho criado
sem que pai e mãe diga não, é filho que quando cresce vira molenga, vira um fraco. O filho, para consistir na vida, precisa receber o não, precisa passar pela dificuldade, pela luta, porque é nesse ambiente que os verdadeiros soldados são modelados por Deus. Então fica firme na tua promessa, fica firme na tua relação com Deus, e Deus vai te garantir a vitória em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém por essa palavra?